Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Engenharia Eletrônica com Multisim e Maticad. Hoje iremos estudar circuitos magneticamente acoplados. Nos vídeos anteriores em que estudamos análise de circuito, nós estudamos circuitos condutivamente acoplados. Isso quer dizer que uma malha só tem efeito na malha vizinha através da condução de corrente. Um circuito ele é magneticamente acoplado quando uma malha em contato ou não, ela é afetada através do campo magnético gerado por uma delas. O transformador é um elemento de circuito que representa bem o acoplamento magnético e o conceito de circuito magnético. Esse tema é bastante complexo, portanto nós vamos apresentar pelo menos 2 vídeos. E nós iremos iniciar pelo conceito de indutância mútua e apresentar uma convenção chamada convenção de pontos, que ela é usada para determinar a polaridade da tensão em dispositivos acoplados magneticamente. Então vamos apresentar o conceito de indutância mútua. A indutância mútua ela é a capacidade que o indutor tem de induzir uma tensão em outro indutor na vizinhança. Vamos considerar, num primeiro instante, um indutor único, com N espiras. Essa figura ilustra essa situação. Esse indutor ele é alimentado através de uma corrente. Uma corrente varia no tempo. A tensão nos terminais do indutor ela é uma função do fluxo magnético. Então essa tensão é o número de espira que multiplica a variação do fluxo no tempo. Porém, esse fluxo magnético ele é gerado pela corrente, está variando no tempo. Essa expressão colocada em função da variação de corrente, aqui na verdade ele apenas multiplicou tanto o numerador quanto o denominador por variação de corrente. Então nós temos que a tensão L é a indutância d e dt, onde L é N dφ di. Esse L na verdade é chamado de autoindutância. É autoindutância porque o fluxo vai depender da corrente que circula pelo dispositivo. Continuando. Vamos considerar agora 2 indutores cujas autoindutâncias são L1 e L2. Eles estão próximos um do outro. O enrolamento L1 tem N1 espiras, enquanto que o enrolamento L2 tem N2 espiras. Perceba que o fluxo magnético gerado pela corrente I1, φ1, ele é igual a um fluxo que circula apenas na indutância L1, chamado φ11, em outras palavras, é o fluxo da indutância L1 gerado pela corrente 1, mais um fluxo que circula nos 2 indutores, φ12. É um fluxo no indutor L2 gerado pela corrente I1. Então temos uma tensão induzida no indutor L1, N1 dφ1 dt, da mesma forma, V2, N2 dφ2 dt. Veja que a tensão em V2 é devido ao fluxo 1,2. A mesma situação quando a fonte de corrente ela migra para o enrolamento L2, para a bobina L2 de N2 espiras. A situação é bastante parecida. Veja que a tensão V2 que aparece nos terminais da indutância L2 ela é uma função da indutância mútua. A indutância mútua ela é função da autoindutância e da variação do fluxo pelo enrolamento L2. Em outras palavras, M21 é conhecido como a indutância mútua do enrolamento 2 com relação ao enrolamento 1, é a indutância L2 que multiplica a variação do fluxo que circula através de L2, no caso, φ12, dividido pelo tempo, pela variação do tempo. E a tensão e a queda de tensão nesses terminais é a indutância mútua, M21, vezes a variação de 1 no tempo. No segundo circuito, a ideia é a mesma. A única diferença é que você tem uma diferença de notação, onde essa indutância mútua 1,2, uma indutância mútua no enrolamento 1, devido à corrente que circula no enrolamento 2. Mas esse valor de indutância mútua ele é igual, apenas a notação que diz que uma indutância é devida à corrente em um looping ou uma malha, a outra
devido à corrente em outra malha. A indutância mútua é uma única, é uma só. Vamos continuar. Já vimos a definição de indutância mútua, entretanto, vamos estudar a polaridade das tensões em relação à corrente que circula nesses enrolamentos. Existe aqui uma convenção que é chamada convenção por ponto. Aqui tem uma ilustração. Então, se a corrente entra num terminal do enrolamento marcado com um ponto, a polaridade da tensão de referência, da tensão mútua, no segundo enrolamento também é positivo no ponto referenciado. Aqui nós temos uma representação do enrolamento, o fluxo magnético gerado pela corrente, o fluxo magnético gerado pela corrente 2 e o fluxo gerado por cada corrente individualmente. Resumindo, nós temos duas autoindutâncias colocadas em série. As referências são tomadas uma na sequência da outra. Resumindo, quando a corrente que circula por esse enrolamento em série, ela entra no ponto referenciado, a autoindutância se soma. Quando a corrente sai do ponto, a autoindutância é subtraída. Há uma diferença. Então você tem uma situação em fase e uma situação em contrafase ou em oposição. Essa é a chamada regra do ponto. A ideia é a gente é que façamos um ou dois exercícios para fixar. Na análise de circuito, se levarmos em consideração e aplicar de forma bem coerente essa regra do ponto, não tem erro. Nós vamos usar o MATCAD para ajudar na análise de circuito. A gente está usando o Multisim MATCAD, vamos fazer com o MATCAD análise de circuito e após os cálculos, vamos usar o Multisim para simulação. Vou colocar a figura aqui. Determine a tensão V0 no circuito da figura 13.10. Nós temos uma fonte, resistências e um dispositivo magneticamente acoplado. Dois indutores. Aqui tem a indutância mútua, representação. Então vamos para o MATCAD. Bom, no MATCAD eu vou abrir aqui um modelo que já fiz para análise de circuito. Então vamos colocar os dados dessa questão. Então nós temos uma fonte de tensão cujo valor RMS 100 volts, fase 45 graus. Então vamos colocar em termos de graus de 60 Hz. Com esse valor de tensão está em módulo e fase. Essa primeira equação converte a tensão em módulo em fase para um valor de tensão retangular. Pela lei das tensões de Kirchhoff, que a soma das tensões numa malha fechada é igual a zero. Nós temos duas malhas, malha 1 e malha 2. Malha 1 a corrente 1, malha 2 a corrente I2. Na malha 1, menos V RMS mais eu tenho dois elementos com queda de tensão direta devido à corrente 1. Esses elementos são o resistor de 4 ohm mais um indutor do conjunto de indutores acoplados. Vou abrir um parêntese. 4 mais J8 que multiplica a corrente I1. Entretanto, a tensão induzida é devido a I2. Veja que I2 entra no ponto. Então a tensão induzida vai ser positiva. Essa tensão induzida, repito, é devido à indutância mútua. Mais a indutância mútua é J vezes 1, J vezes I2. Somei todas as tensões igual a zero. A malha 2, os elementos da malha 2 sofrem a influência de I2. Entretanto, a corrente 1 induz uma tensão na malha 2, devido à indutância mútua. I1 entra no ponto. O sentido da corrente I2
também entra no ponto. Tomando o ponto como referência, a tensão induzida na malha 2 também é positiva, porque a tensão induzida na malha 2 é devida à corrente 1 e à indutância mútua, e a corrente 1 entra no ponto. Então, J, indutância mútua, vezes a corrente I1, essa queda de tensão é devida à corrente I1, mais. Na malha 2 eu tenho dois elementos, um resistor de 10 ohms e o indutor, cuja reatância indutiva é J5. Então vai ser uma impedância complexa, 10 mais J5 ohms, vezes a corrente 2, corrente circula malha 2. Somei todas as tensões, igualei a zero. O sistema de equação ele vai ser formado a partir dessas duas equações. Aliás, aqui já é um sistema de equação, mas vamos escrevê-lo de outra forma. Na primeira equação, eu passo a tensão para o segundo membro. No primeiro membro, eu tenho, multiplicando I1, 4 mais J8. Colo aqui. 1 ohm, ou J, multiplica I2. Na segunda equação, é a mesma coisa. Os coeficientes de I2 são os resistores, ou as impedâncias. E as tensões, segundo membro, eu tenho VRMS, e V2 eu não tenho nenhuma fonte, V2 é zero. Coloquei em forma de sistema de equação, vamos colocar em forma de matriz, vou só repetir. Até aqui eu fiz apenas a análise de malha. Encontrei duas equações, coloquei esse sistema de equação em forma de matriz. O próximo passo é solucionar. Pela lei de Ohm, que o produto da resistência pela corrente é igual à tensão. O MATCAD já tem uma função, nós já vimos isso inúmeras vezes em vídeos anteriores. E essa função ela resolve um sistema de equação desde que eu tenha duas matrizes conhecidas. Aqui eu tenho a matriz dos coeficientes, que é a matriz dos resistores, e a matriz das tensões. Nesse caso, eu tenho que ter muito cuidado com essa unidade imaginária. Então, essa unidade imaginária que o MATCAD aceita são duas, I e J. I é por padrão, vamos usar o padrão. Então, fica 4 mais J, 8, J, 10, mais J5. E a tensão é VRMS. Com isso, ele resolve. Tem umas correntes I1 e I2. Eu pretendo encontrar a tensão de saída V0. Ela vai ser V0 é igual. A tensão de saída é a queda de tensão em cima desse resistor de 10 ohms. Então, é 10 ohms. Aqui é a unidade. Vezes a corrente I2. Essa é a tensão, V0. Na forma fasorial, tensão V0 vai ser, copia, cola, V0, RMS é igual a V0. O módulo de V0, 10 volts. O argumento é o argumento de V0. Menos 179,42. Menos 135. Bom, essa tensão aqui está fora de fase. Temos um problema e vamos analisar a questão para ver onde está o problema. Vamos colocá-la em fase. Bom, está fora de fase. Vamos ver o que está ocorrendo. Isso é bom porque a gente aprende mais quando acontecem essas coisas. Vamos colocar em fase. Tem alguma coisa aqui que não está batendo, tá?
VRMS. Ah, tá, entendi. O que está errado? Na verdade, eu deveria ter posto atenção com o valor retangular, não o módulo e fase. Então eu tenho que tá certo, é a atenção que está errada aqui. Não é o VRMS, é V, somente V. Então vou apagar isso aqui. Poxa vida. V. Agora tá certo. 10 volts, fase menos 134.427. Fase menos 135 volts. Certinho. O próximo passo é a análise do circuito no multisim. Nós vamos montar esse circuito no multisim. Aqui tem um desafio. Vamos ver mais na frente. Então vamos montar o circuito. Eu vou fazer a montagem do circuito e já volto. Ok, voltamos. Eu já montei o circuito. Já coloquei alguns valores. 4 ohms, 100 volts RMS, 60 Hz, fase 45 graus. Estou de saída 10 ohms. O desafio aqui é configurar esse dispositivo igual a esse. Como vamos fazer isso? Como vamos colocar a indutância mútua? E como vamos colocar a reatância indutiva em cada um dos lados desse dispositivo? Vamos usar então o MatCAD, mas eu gostaria de mostrar como eu escolho esse elemento. Eu venho aqui nos elementos básicos e na biblioteca de transformadores eu coloquei 2 indutores acoplados. Existem várias formas de modelos de indutor acoplado, inclusive transformadores também, mas eu estou usando indutores acoplados. Mas existe a possibilidade também de você acoplar indutores normais através desse dispositivo. Nós vamos ver no próximo vídeo. Mas esses já estão acoplados. E vamos fazer a configuração do dispositivo. Veja que ao clicar aparece a janela para que eu faça a anotação dos valores. Então eu tenho a indutância do enrolamento primário, a indutância do enrolamento secundário e o coeficiente de acoplamento. Vou usar o MatCAD para calcular inicialmente as indutâncias. Vamos calcular as indutâncias. Por definição, a gente sabe que a reatância indutiva ela é definida como J vezes ômega vezes L, onde L é a indutância. O L, nesse caso, eu vou colocar como indutância do primário, ele vai ser igual a reatância indutiva dividido por J ômega. Então, quem vai ser a reatância indutiva? Esse caso aqui, a reatância indutiva é J8. É J vezes 8. Vamos colocar em termos de unidade imaginária, que fica mais fácil. Dividido por J, unidade imaginária, vezes ômega, 2 vezes π vezes F. Coloquei a frequência lá? Coloquei. Vezes F, 2πf, vezes ohm. Que unidade? Tem a unidade correta. Então, a indutância do primário é 21 mA. 21 mA. No secundário, a situação é a mesma. Porém, a reatância no secundário é apenas 5. Isso é igual. 13 mA. Falta agora o coeficiente de acoplamento. Há uma informação importante, uma informação muito importante.
Esse coeficiente, eu vou chamar de K, de acoplamento, primeiro, ele é sempre menor do que 1 e ele é função da indutância mútua. Pode ser escrito da seguinte forma: ele é a indutância mútua, que no caso é 1 ohm. Não vou botar 1 ohm porque ele é uma unidade, ele não tem unidade mesmo, é só um coeficiente. A indutância mútua é 1 ohm dividido pela raiz quadrada de LP vezes LS. Eu não vou colocar esses valores com unidades para não ter complicação. Deixa eu ver. Vezes LS é igual. Tem alguma coisa aqui que está errado. Eu vou chamar de indutância mútua. É aqui que eu errei, tá? A indutância mútua a reatância indutiva, que é só 1, dividido J ômega N. Agora está certo. Não é 1 aqui, tá? É a indutância. Ali ele colocou a reatância indutiva. Ok, então nós temos o coeficiente de acoplamento 0,161. Copia, cola. É um coeficiente de acoplamento muito baixo, uma eficiência aí baixa, mas não é o caso, é um exemplo apenas para entender a teoria. Eu vou colocar um CAD aqui para que possamos checar os resultados. Vamos colocar a corrente do primário, aproveitar para ver tudo. Corrente do secundário também vai ser neste sentido. E a tensão V0. Deixa eu colocar. Bom, vamos simular então. Simula. A corrente arremessa 1 ampere. A corrente arremessa 11 ampere. Então, 11.18, 11.2. 1 ampere, 1 ampere. Mas eu tenho apenas 5 volts. Tem alguma coisa aqui que precisa de referência. Eu vou tentar tirar essa referência daqui e vou colocar nesse ponto. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Perfeito. 10.2 volts. 10 volts. Tensão RMS. Conferindo então. Tensão 10 volts. 10 volts. Corrente no secundário 1 ampere. 1 ampere de secundário. Corrente no primário 11,8 ampere. 11,18. Aqui deu 11.2, bem aproximado. Espero que vocês tenham entendido o conceito de indutância mútua. No próximo vídeo a gente vai fazer outra questão, resolver outra questão com indutância mútua, mas vamos utilizar apenas indutores e fazer o acoplamento desses indutores. Obrigado e até a próxima.